amigos queridos, como é bom reencontrá-los graças às bênçãos da tecnologia digital, não é mesmo? Reencontro esse que permitirá que façamos muitas reflexões a respeito dos ensinamentos do nosso bem-amado Mestre Jesus, trazidas por Emmanuel pela psicografia do Chico. O livro é Palavras da Vida Eterna, a lição é a 55. Mas antes de nós começarmos a fazer os nossos comentários, vamos fazer a nossa prece. Eu convido vocês a ficarem bem relaxados, tranquilos, bem colocados, de olhos fechados, e juntos nós vamos encontrar os nossos bons amigos espirituais, a quem somos muito gratos. E juntos a eles vamos até o nosso Mestre Jesus, que nos aguarda de braços abertos, luminoso, resplendoroso, que nos acolhe no seu abraço, no seu seio, nos transmite a sua energia, a sua paz, a sua segurança. Mestre, nós te agradecemos por esta possibilidade e te pedimos se podemos te acompanhar até o nosso Pai Celestial e dizer-lhe: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, inclusive de praticá-lo, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. E agora, meus amigos, vamos permanecer bem calmos e relaxados, pois o plano espiritual permitirá uma troca de energias. Vamos mentalizar aquela grande luz branca com brilhos dourados que desce da camada crística sobre nós, limpando, higienizando, trocando a energia negativa por positiva. Ela nos desveste de tudo aquilo que não precisamos mais, que não é útil, que não é bom. E ela nos reveste com coragem, força, lucidez, vitalidade, alegria, equilíbrio. Para isso, meus amigos, vamos ficar alguns segundos em silêncio. Que assim seja, graças a Deus. Amigos queridos, como eu falei no início, a lição hoje é a número 55 do Palavras da Vida Eterna. E Emmanuel intitulou de Suportemos. Suportemos. Olha que título mais adequado para os momentos que estamos passando atualmente. Como sempre, ele vai buscar inspiração em uma frase, um versículo de um evangelista, de um apóstolo que escreveu uma epístola. E desta vez, ele foi buscar na epístola de Tiago, o menor, uma frase que diz assim: Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita. É o versículo número 4 do capítulo 1. Tenha, pois, a paciência a sua obra perfeita. Eu fui procurar conhecer quem era esse Tiago, porque sempre que eu manipulo os evangelhos, eu percebo que há mais de um Tiago. E eu acabei aprendendo, porque a gente sempre aprende, está morrendo e aprendendo, não é mesmo? Que havia 2 Tiagos, discípulos de Jesus, o Tiago maior e o Tiago menor. O Tiago maior, porque era mais velho, ele foi convocado juntamente com Simão e André, pois ele também era pescador,
para ser discípulo de Jesus. Ele era filho de Zebedeu e Salomé e irmão de João o Evangelista. Ele foi muito importante na Igreja Nascente, na Casa do Caminho, porque ele raciocinava de uma forma bem lógica. Ele era conhecedor profundo de todas as manhas do Sinédrio. E ele tinha dentro de si os meios, as formas de intermediar essas manhas do Sinédrio com as necessidades da Casa do Caminho. Então, falando em português claro, ele tinha jogo de cintura, sabia fazer o meio de campo para não permitir que os cristãos fossem tão perseguidos pelo Sinédrio. Ele foi uma figura de muita importância. Durante muito tempo, ele trabalhou somente na Casa do Caminho. A sua contribuição foi, de toda forma, muito importante. Já o Tiago da nossa epístola é chamado Tiago Menor, não porque ele fosse pequenininho, mas porque ele era mais novo. Ele era filho de Alfeu, irmão de José, o pai de Jesus, e de Maria de Cleófas, que era prima de Maria de Nazaré. E seu irmão era Judas Tadeu, o célebre São Judas Tadeu da Igreja Católica. Portanto, Judas Tadeu e Tiago, o menor, eram primos de Jesus, apóstolos do nosso Mestre. Ele foi de muita importância no gerenciamento também da Igreja Nascente, a ponto de ser nomeado bispo de Jerusalém. Só que no ano 62 ele foi martirizado. Ele desencarnou apedrejado e pisoteado. Foi o primeiro apóstolo mártir da história cristã. Mas antes de acontecer tudo isso, ele se dedicou à evangelização dos povos e escreveu esta epístola, que é muito pequena, mas que é muito importante, a todos aqueles judeus cristãos das ditas terras pagãs que estavam se digladiando em desentendimentos, em dissensões, em bate-bocas inúteis, porque uns defendiam que somente a fé é que salvava o ser humano, e outros, de acordo com a mensagem de Jesus e sobretudo de Paulo, diziam que a fé precisava ter caridade. Fé e caridade tinham que andar juntas, a ponto de Paulo dizer que sem caridade não há salvação. E havia muita briga, muita dissensão, então ele escreveu esta carta para acalmar os ânimos, para lhes estimular a enfrentar todo o disque de uma forma objetiva e amorosa. De forma que ele escreveu assim, no capítulo 1, no versículo 1 ao 4, que é o que Emmanuel pegou. Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita. Olha a frase do Emmanuel. Para que sejais perfeitos e completos sem falar em coisa alguma. Ou seja, quando vocês tiverem todas essas dissensões, todos esses desentendimentos, essas birras, percebam que a vossa fé opera dentro da paciência, com a paciência, e que a vossa paciência seja perfeita, seja verdadeira, para ela ter bom efeito. Existia um povoado onde um homem tinha vários discípulos e ele era famoso pela sua paciência. Eles o chamavam de mestre da paciência. E um dia um homem apareceu por lá, dizendo que ele conseguiria destroná-lo deste título. Ele iria desafiá-lo e ele ia
fazer com que ele saísse, perdesse a paciência. Desafio feito, desafio aceito. Começou o dia, o mestre lá sentado, rodeado pelos seus discípulos, e este homem furioso começou a xingar. Cuspiu no rosto dele, apedrejou, xingou, insultou, caluniou, pintou e bordou, mas fez as maiores peripécias para tirar a paciência do mestre. Ele lá, sentadão imperturbável. E assim foi passando o dia. E ele foi ficando exausto de tanto caluniar, de tanto gritar, de tanto cuspir, até que chegou no final da tarde, ele falou: eu entrego os pontos. Não consegui, você venceu. E foi-se embora humilhado. Então os discípulos chegaram para esse mestre e lhe perguntaram: mestre, como você conseguiu aguentar tanta indignidade? Ele simplesmente lhes respondeu assim: quando alguém lhe traz um presente, ele quer lhe dar um presente, se você não o aceitar, de quem será esse presente? Os discípulos disseram: de certo que será de quem está querendo dar o presente. Ele disse: o mesmo acontece com as injúrias, as injustiças, os insultos, a raiva, a ira. Se nós não o aceitarmos, eles serão de quem os produziu. Quanta sabedoria, né, minha gente? Com isso, nós chegamos à seguinte conclusão: somos donos da nossa paz interior. Ninguém consegue tirar a nossa paz interior se nós não permitirmos. Se tivermos a paciência, a imperturbabilidade que como este homem teve, nos momentos difíceis, de aguardarmos, de não permitirmos que as coisas que fatalmente nos magoariam, que elas nos atinjam, nós estamos cuidando de resguardar a nossa paz interior. Principalmente no momento atual, que nós estamos sendo bombardeados por tantas mensagens falsas, tanta disputa, não é? Tanta coisa triste que nos perturba. Por que nos perturba? Porque nós permitimos que entre em nós. Nós importamos, nós trazemos dentro de nós. Nós não temos o equilíbrio suficiente para ouvir, olhar, sentir, mas não permitir que se introjete em nós. E muito menos quando são coisas que nos afetam a nossa dita honorabilidade, nós ainda não conseguimos deixar de lado o nosso ego e nos ofendemos. Nós deixamos que a nossa paz interior seja atingida pela mágoa, pelo dito orgulho ferido, o ego falando mais alto. É isso aí, meus amigos. Nós somos donos de nós mesmos. E só nossa paz é destravada, estragada, quando nós o permitimos. Precisamos aprender a entrar, no nosso interior, descobrir e calar todas essas vozes que falam dentro de nós. No tenho que, preciso que, tem que ser. E ouvir somente a voz da nossa centelha. A voz que quer que nós estejamos centrados, equilibrados, libertados de todas as influências exteriores. É por isso que Emmanuel foi buscar esse texto que fala de paciência. Perdão. É preciso termos paciência no nosso dia a dia por tudo que passamos. O que é a paciência, minha gente? A ciência da paz. A ciência da calma, da tranquilidade,
da serenidade, do entendimento, da aceitação. Tiago nos diz que a fé vem com a paciência, opera com a paciência. A paciência é calma. É só com a calma que nós conseguimos esclarecer as situações, os acontecimentos, encontrar soluções. Porque a calma é serena, é tranquila, é resiliente. Só na calma que nós voltamos ao nosso equilíbrio, que nós voltamos ao nosso poder divino que existe em nós. Nos centramos. Aquele que pratica a paciência está praticando a paz. Ele é um pacificador. Ele é uma pessoa calma, serena, branda, mansa, meiga, compassiva. Ou seja, praticante da compaixão. E o que é a compaixão nada mais do que empatia? Nos colocarmos no lugar do outro para entendermos os motivos dos seus comportamentos. Nas situações, embora muitas vezes nós continuemos a não aceitar esses motivos, mas passamos a entendê-los. E quando entendemos, nós passamos a aceitar. Daí a possibilidade de permanecermos imperturbáveis. Porque sabemos que aquele fato, aquele comportamento aconteceu porque o causador dele ainda está naquele patamar evolutivo, tanto moral como emocional como espiritual, que é o que ele sabe ser, é o que ele sabe dar, é o que ele pode fazer. Embora eu não goste, mas eu estou entendendo. E com isso eu estou aceitando. Estou sendo compassivo, porque eu o entendi. E esse conjunto de qualidades da paciência, a esse conjunto vem se anexar uma outra qualidade, que é a tolerância. A tolerância é exatamente a qualidade de podermos enfrentar tais fatos com calma, porque ela é indulgente, compassiva, condescendente. Ser condescendente, meus amigos, não é desprezar, deixar para lá, não ligar para a situação. Ser condescendente, na realidade, é deixar ir, sim, mas deixar ir conscientemente. Desapegar. Com amor, com entendimento, com aceitação. E não com desprezo, com maldade. A indulgência, a benevolência, procurar o bem naquelas atitudes. Porque em tudo há bem, em tudo e em todos. E assim agirmos com compaixão. E quando nós percebemos todos esses atributos da paciência, tolerância, calma, aceitação, todos eles fazem parte de um só denominador. O amor. O amor que transforma, que modifica, que estimula, que protege, que ampara. Enfim, o sentimento completo. E quando nós praticamos o amor, nós estamos perdoando. O perdão é um ato de inteligência.
Porque quando nós aceitamos o outro tal como ele é, nós nos desligamos da energia negativa que possa haver nesse relacionamento, no relacionamento com este fato, nos tornamos independentes. Nós deixamos o presente para o dono dele, cada um com a sua energia. Não precisamos mais disso. Vivemos independentemente de acordo com a mensagem do Cristo. É aí que Emmanuel reforça a palavra de Tiago, que a fé opera a paciência. Paciência em tudo. Agora mais do que nunca, meus amigos, porque toda esta situação que estamos passando vai deixar cicatrizes, sim. Vai passar, tudo passa. Nada é definitivo, só Deus é definitivo. Mas as cicatrizes ficarão. E cicatriz é sinal de que algo foi mexido interiormente. Então vamos aproveitar mais do que nunca esse tempo que temos de reflexão para fazermos exatamente a nossa introspecção. Muito humilde, muito corajosa, para descobrirmos quais são as nossas imperfeições, os nossos medos, as nossas impaciências e procurar retemperá-los, readministrá-los de uma forma cada vez mais pujante, mais produtiva, mais ampla, não só para o nosso progresso próprio, mas sobretudo para podermos colaborar com o progresso de toda a humanidade. Nós somos uma gotinha num oceano, mas uma gota também influencia um oceano. É por isso que Emmanuel nos conclama a paciência. E se vocês tiverem oportunidade de pegarem o livro, Palavras da Vida Eterna, e analisar a mensagem dele, ele nos mostra a generosidade da paciência do Pai conosco. Como Deus tem paciência de esperar que nós reencarnemos quantas vezes precisarem.